Vocês estavam aí falando e eu estava aqui me lembrando, né, da saga do Coração Valente. A minha história, irmão, dá um longa-metragem. Então, assim, meu nome é Flávio Maia. Hoje eu tenho 47 anos e já venho aí lutando aí há 6 anos com um transplante de coração, né? E tudo começou numa noite que eu estava em casa e não consegui dormir. Foi uma noite em claros, tossindo muito, não consegui dormir. Passei a noite aqui tossindo, andando aqui dentro de casa. Mas umas 5 horas da manhã foi que eu cochilei um pouco, sentado numa cadeira e com os braços apoiados no braço do sofá. Aí cochilei até 6 horas. E depois eu fui trabalhar e a minha esposa foi comigo e ela disse que era para a gente ir no hospital. Aí eu dizendo para ela, não, já estou bem, não tem preciso ir para o hospital, não. Mas aí a minha esposa é mais teimosa do que eu, foi comigo. E a gente foi para o hospital, né? Eu trabalhava com transporte escolar, irmãos, e quando eu peguei a última criança, aí eu senti uma dor no peito e um cansaço. Até então era só a tosse. E eu não imaginava que eu estava infartando, né? Desde a noite passada eu estava infartando, mas eu achava que era devido a um refluxo que eu tinha. Então, fui deixar as crianças nas escolas, mesmo infartando. E quando eu cheguei no hospital, que o médico me atendeu, ele me colocou numa sala para mim tomar um medicamento e tudo começou a partir daí. E o médico disse, você tem que ir para Fortaleza, porque aqui nós não tem recurso para você. Até então eu não estava sabendo que estava infartando e o médico também não tinha me falado. Eu tive a audácia de dizer para o médico, doutor, deixa eu ir depois do meio-dia. Aí ele olhou para mim, mas por quê? Aí, rapaz, porque eu tenho umas crianças para pegar na escola agora e se eu for para Fortaleza agora, não dá tempo de eu voltar para pegar elas. Aí foi na hora que ele me disse que eu estava infartando e o meu caso era grave e tinha que ir logo para Fortaleza. A gente foi e o primeiro milagre que Deus fez na minha vida, além de ter já me passado a noite toda infartando, foi quando eu saí do hospital, o médico perguntou ao motorista da ambulância como é que estava a bala de oxigênio do carro. E o motorista disse, rapaz, eu não sei como é que tá, porque até então essa ambulância era lá da Vincunha, e como eu pagava um plano de saúde, e no município, na hora que eu estava precisando, não tinha ambulância, ele conseguiu a ambulância lá com a Vincunha para me levar para o hospital em Fortaleza. Aí a gente foi, passamos no hospital e a gente pegou uma bala de oxigênio e fomos para Fortaleza. Quando a gente chegou na fábrica Fortaleza, o oxigênio do carro acabou. Tinha uma enfermeira com a gente dentro do carro e essa troca do oxigênio foi rápida, mas para mim durou uma eternidade, que eu quase que eu quebrava a perna da minha esposa, apertando, com falta de ar, procurando ar e não tinha. Aí a gente chegou no hospital lá em Fortaleza, já tinha uma equipe médica lá fora do hospital me esperando, me aguardando. E quando eu cheguei, já me botaram para dentro do hospital e foram fazer todos os procedimentos, né? Então, eu passei 2 dias sentados, porque eu não conseguia me deitar. Os meus pulmões encharcados e eu tossia muito. Então, para mim ali, aquela hora foi um sufoco horrível, o doutor colocando a máscara no meu nariz e
e eu sem respirar direito, eu pedia para ele tirar aquela máscara, e ele disse, se eu tirar essa máscara, você morre. Então foi uma agonia só, um aperreio só, né? Aí eu sentia, lá no hospital, eu sentia muita sede, né? Até então eu não estava sabendo ainda da gravidade do que estava acontecendo comigo, e eu com muita sede, eu pedia as enfermeiras lá que me desse água, que eu estava com muita sede. E as enfermeiras tinham a ordem que não era para me dar água, porque se eles me dessem água, eu morria encharcado, morria afogado, né? Que meus pulmões estavam cheios de água. E eu tava no meu leito, eu estava um pouco distante do médico, mas aí desocupou uma vaga, lá na UTI já, viu? Desocupou uma vaga e me trouxeram para perto dos médicos. E eu estava vendo lá o médico olhando lá um raio-x no computador dele. Aí eu perguntei, doutor, esse raio-x aí é meu? Aí ele disse, é. Aí eu disse, foi só esse pontinho preto que tá aí nesse negócio aí que fez essa desgraça toda em mim. Aí ele disse, você tá entendendo o que você tá vendo aqui? Aí eu disse, tô vendo um raio-x de um pulmão, todo branco e só uma manchinha preta, assim, do tamanho de uma polegada, de um dedão assim, preta, em cima do pulmão direito. Aí ele disse, pois essa manchinha preta aqui foi que você sobreviveu, foi com ela. Esse resto aqui, tudinho aqui é água. Por isso que você não pode beber água. Porque se nós lhe der água, você morre afogado. E as consequências foram passando. Aí fizeram lá do raio-x, né? Aí eu fiz o primeiro cateterismo. Não poderiam me dar anestesia nesse cateterismo. E foi feito em mim a sangue frio, sem anestesia. O médico falava para mim, olha, se você aguentar essa primeira furada aqui, o restante aí é moleza. E essa primeira furada, meus irmãos, misericórdia, viu? Mas, enfim, passamos mais uma vitória, né? Aí nesse cateterismo foi diagnosticado 3 artérias entupidas no coração e uma mamária, né? Até então eles iam me fazer ponte safena. Era colocar 3 pontes safena e trocar essa mamária. Mas aí, devido o tempo, né? Vários infartos e foi passando, aí fizeram um outro cateterismo. E nesse outro cateterismo eles me deram anestesia e eu quase que eu morri também nesse cateterismo. Eu me acordei, os médicos já com a cara assim de assustado e dizendo que quase que me perdia. Mas aí eu suportei de novo, pela graça de Deus. E nesse cateterismo foi diagnosticado que não tinha mais jeito de fazer ponte safena, porque meu coração já estava bastante comprometido. Já tinha uma parte, acho que era a parte direita do coração que já não estava bom, não estava legal. E eu comecei a fazer hemodiálise e nessas hemodiálises eu tive alta e voltava para casa e fui infartando e voltava para o hospital. Eu era paciente de UTI, irmãos. Na hora que eu chegava, ela já era para ir para UTI, porque o negócio é grave. E eu digo uma coisa para vocês, que uma pessoa está dentro de uma UTI, consciente do jeito que eu estou agora, é uma coisa terrível. Porque lá é o caso de gente já que está à beira da morte, né? Vamos dizer assim, com a vela na mão, né? Então, assim, às vezes que eu fui para a UTI, eu fui consciente e vi tudo que estava acontecendo. Então, gerou um trauma na minha mente, que eu não posso ouvir aquele barulhinho daquelas máquinas, que eu fico já assustado, procurando. Eu fui para uma mais de 10 vezes para a UTI, infartando. Mas aí, nessas internações na hemodiálise, eu passei um período de alta, mas com o catéter colocado na minha perna.
E depois disso, de 7 dias, gerou uma trombose na minha perna. E até então, eles iam fazer essa ponte safena, só que o médico tinha viajado e ele vinha chegar na segunda-feira. Isso foi numa sexta-feira, o médico falou para mim que ia tirar o catéter, mas aí, como o médico ia chegar na segunda, ele achou bem deixar o catéter, porque depois da cirurgia eu poderia passar por hemodiálise de novo. E quando foi no sábado de manhã, a minha perna inchada, enorme, a minha perna estava enorme, de inchada, e foi preciso tirar esse catéter, e foi diagnosticado com uma trombose. E devido a essa trombose, eu não podia fazer a ponte safena. Passei 6 meses tratando dessa trombose na minha perna direita. E depois dessa trombose, né, eu estava pronto para fazer a ponte safena, mas aí os médicos me examinaram e disseram: rapaz, você não tem como fazer mais ponte safena, não. Você tem que fazer aqui transplante. O seu caso aqui é transplante. E fui me tratando, fazendo os exames, e quando eu fiz o último exame para o transplante, isso foi numa sexta-feira, quando foi sábado, ao meio-dia, eles estavam me ligando, o pessoal do hospital. Eu passei horas, né, na fila do transplante. Mais outro milagre que Deus fez na minha vida. Eu estava lá na minha mãe, quando eles me ligaram e perguntaram se eu já tinha almoçado, eu disse que sim e tal, e a gente, quando foi à tarde, o médico me ligou, dizendo para mim ir para o hospital como segunda opção, porque a primeira opção era para uma moça que estava lá internada. E a gente foi, e lá no hospital eles me deixaram lá no ponto, né, para fazer essa cirurgia. E quando foi 8 horas da noite, eles me mandaram eu ir lá na enfermaria para mim tomar um banho, para me preparar, para ficar no ponto. Caso não desse para outra moça lá, era para mim. Aí quando eu estava saindo do banheiro, o rapaz chegou, o rapaz da maca, me chamando. Aí eu, vamos. Aí eu ainda disse até assim: rapaz, não dá nem tempo a gente ficar nervoso. Ele disse: não dá não, senta logo aqui e vamos embora. Aí o motorista lá era motorista de fuga, viu, irmãos? Porque pense numa carreira graúda que ele deu dentro daquele hospital. E eu entrei lá no centro cirúrgico, era 9 horas da noite, e quando foi de 2h30 para 3 horas da manhã, eu me acordei, já feita a cirurgia, estava tudo bem. E um outro milagre de Deus também é que eu não fui para UTI depois, né? Para ficar em observação, eu já saí do centro cirúrgico já desentubado. Isso é uma raridade, como os médicos dizem lá, é uma raridade uma pessoa sair do centro cirúrgico, de uma cirurgia dessa que eu fiz, um transplante de coração, e sair de lá sem estar entubado. Aí eu perguntei aos médicos se eu já estava operado, eles disseram que sim. Aí eu voltei a dormir de novo. E foi passando. Esse primeiro ano de transplante, para mim, foi muito difícil, porque eu tive muitas internações. Os meus rins já estavam comprometidos desde a primeira vez que eu infartei. O médico me orientava que eu tinha que fazer o transplante duplo de rim e de coração. Mas aí devido a que um é feito no hospital do coração e o outro é feito lá no HGF. Então, devido a esse contratempo aí, não dava para fazer os dois. Tinha que optar por um, e o coração era mais importante. E o rim a gente fazia hemodiálise e ia tentando aí até fazer um outro transplante, né? E aí depois de um ano e pouco que eu estava já transplantado, eu morava mais no hospital do que em casa, porque eu tinha alta dos hospitais, vinha para casa e ficava aqui 5 dias, 10 dias, voltava de novo para o hospital, inchado, né, porque o rim não estava trabalhando legal. E isso foi passando, e aí eu cortei o dedão do meu pé,
lá no hospital. Aí aqui já é uma outra parte. Além do transplante, eu amputei a minha perna direita, né? Começou com esse corte no meu dedão, que a gente não dava nada pelo corte no dedão do pé. E foi passando, a gente tratando, eu fui a um especialista, ele olhou meu pé e disse, o teu pé aqui está tranquilo. Eu vou fazer aqui uma raspagem, aqui onde está cortado, e já fica bom. Aí nesse já fica bom, ficou bom quando ele amputou o dedo, ficou bom. E devido não ter circulação de sangue no meu pé, não chegava sangue lá nos meus dedos, e o médico olhou e aonde ele cortou o dedo ficou necrosado também. E, rapaz, eu tenho que fazer aqui uma raspagem. Aí foi feita a raspagem no meu pé, né? E dessa raspagem chegou perto do osso, ou deu no osso, coisa assim. Então, não devido não chegar sangue, foi o dedo começou a necrosar, os dedos, né? Os outros dedos do pé, cortou lá os dedos, e nada de necrosar, e cortou o pé, deixou o calcanhar, e isso, na primeiro corte, irmãos, depois do dedão, eu falei pro médico, doutor, dá só um corte lá em cima, lá, que aí acaba todo o sofrimento, não precisa eu ir tantas vezes para o centro cirúrgico para amputar a minha perna. Aí ele disse, não, cara, você é muito novo, vamos tentar salvar seu pé. Eu sei que ele me convenceu. E nessa situação, eu ainda fui 5 vezes para o centro cirúrgico, cortando de pedaço, né? Do dedo, pé, calcanhar, e aí cortou acima, abaixo do joelho, assim, uns 3 dedos. E foi outra situação difícil. E quando um dos momentos mais difíceis da minha vida, irmãos, foi quando eu estava internado, antes de amputar a perna. Eu estava internado e eu peguei uma infecção generalizada em todo o meu corpo. Meus órgãos estavam parando, um por um. Eu acho que é a sepsemia o nome dessa doença. Aí, quando eu estava na UTI, o médico falando comigo e tal, aí tudo bem. Aí eu fiquei deitado e comecei a fazer uma oração. Eu estava sentindo que eu estava morrendo, sabe, irmão? Eu senti que eu estava morrendo. Aí, nessa oração, eu falando com Deus, com os olhos fechados e intercedendo a Deus pela minha alma, eu senti um toque na minha mão direita, pegando na minha mão direita e apertando. Aí eu abri os olhos e não tinha ninguém perto de mim. Foi onde eu senti que foi o toque de Deus me pegando e dizendo, você não vai agora não. Na minha primeira internação, quando a gente estava no hospital, eu recebi uma mensagem, e essa mensagem eu me apego com ela até hoje. Eu gostaria de ler para nós aqui, que está no livro de João, capítulo 11, no versículo 4. É a história de Lázaro, né? Bastante conhecida. E diz assim, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu ainda hoje estou fazendo hemodiálise, né? 3 vezes na semana, e para mim foi muito, muito difícil esses períodos. Essas fotos que vocês estão vendo aí, essa aqui agora, foi no período que estava vendo um programa evangelístico na Novo Tempo, e essa enfermaria aqui, eu era o primeiro da enfermaria, né? Então, assim, eu era o dono da televisão. Na hora que eu quisesse ligar a televisão, eu era o primeiro, né? Então, eu ligava a televisão e deixava lá na Novo Tempo cedo, porque em todo canto tem aquelas mulheres e homens também, né, que gostam de assistir novela.
Aí eu tomava logo de conta da televisão, então vão assistir o meu programa. Aí botava lá no Novo Tempo e segurava. E as pessoas ficavam se coçando, eu quero aquela novela. Não, hoje que vai mandar aqui é eu. Aí eu consegui, né, chamar alguns amigos aí, eles assistiram o programa lá da Novo Tempo, né? Essas fotos que vocês estão vendo aí, irmãos, a irmã Joana disse, rapaz, o paciente feliz. Aí eu disse, porque nos momentos difíceis a gente estava em oração, né? E depois que eu amputei a minha perna, irmãos, nas minhas orações, eu falava sempre para Deus que eu não queria ficar prostrado dentro de casa, sem poder fazer nada, sem ir fazer uma pregação, sem poder fazer os trabalhos missionários. E essa foto aí, por exemplo, foi no Natal do ano retrasado, né? Eu saí com essa turma aí, essa turma maravilhosa. Fomos arrecadar alimentos para a gente fazer doação, conseguimos aí bastante. Então, assim, eu sou muito maravilhado e agradecido a Deus pelas bênçãos dele, né? Pelo milagre que ele tem feito e continua fazendo na minha vida. Minha esposa, ela foi uma companheira fiel, esteve comigo em todos os momentos, nos melhores e nos piores. Ela sempre esteve comigo. E assim, é uma pessoa dedicada, uma mãe maravilhosa, uma esposa. Como diz a minha avó, você não vai encontrar outra nunca desse jeito aí, né? Eu sempre fico brincando com ela, aqui, dizendo assim, olha, se você me fizer raiva, eu vou morar no hospital, porque lá eu era mais bem tratado. Aí ela, não tenha calma. Então, assim, irmãos, é uma ótima companheira. As palavras maravilhosas que eu disser aqui ainda é pouco para mim, a gratidão com ela, né? Porque lá no hospital mesmo a gente vê relatos de algumas pessoas, de alguns colegas, que as esposas abandonaram. Na hora que souberam que ele ia fazer o transplante, abandonavam ele. Não quer ficar com um cara desse aí, abandonava e ia embora. Então, assim, ela hoje está até hoje comigo aqui, me aturando ainda, né? E espero que fique aí até a eternidade. Tem a Fernandinha também, né, que me deu aí apoio também, dela ir para lá, para o hospital. Os aniversários dela, de 15 anos, eu tive a felicidade de estar internado. Não pude participar do aniversário dela, mas mesmo assim eu insisti para que ela faça o seu aniversário, e seja que Deus quiser. E interessante que toda vez as datas dos aniversários dela, eu ficava internado. Que é em março, né, o aniversário dela. Aí eu ficava Natal em casa, tudo bem, aí em janeiro, aí em fevereiro eu jogo aí internado. Era uma coincidência terrível, mas a gente está aqui. E logo em breve ela vai estar aí casando também no final desse ano. Que Deus abençoe, que me dê saúde, que eu possa entrar com ela na igreja. E quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus, ele nunca não vai nos abandonar. Ele sempre está conosco e nos dá várias lições e aprendizado no decorrer das nossas vidas. Então, meus amados, que Deus continue derramando bênçãos sem medida sobre a minha vida, sobre a minha saúde, que Deus nos abençoe. Amém.